Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los nessa noite a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. É um texto muito conhecido, que nós conhecemos como o texto que narra a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos que o Senhor Jesus trouxe para perto de si, para a sua caminhada de 3 anos, sendo instrumento de vida e de esperança, e que foi capaz de transformar a vida daqueles homens. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11, nós lemos assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 ainda diz assim: E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, queridos? Mais uma vez, feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa preciosa oportunidade de, depois de um dia tão abençoado como foi esse domingo, ó Deus, estarmos aqui mais uma vez reunidos na tua casa. Ó Deus, à volta da tua palavra que nos foi lida e que nesse momento nos será explanada, e te pedimos que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. E para isso, Pai, usa a minha vida, apesar de mim, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua palavra seja ministrada e para que os corações sejam aquebrantados e fortalecidos pelo Senhor, para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nos deparamos aqui, queridos, numa situação muito bela, um dos grandes milagres que o Senhor Jesus realizou, que foi a pesca maravilhosa. Um momento no qual nós percebemos o agir sobrenatural de Deus, agindo por meio da fé de pessoas que na realidade nem tinham mais esperança. Mas eu quero nessa noite chamar a tua atenção, não para essa pesca maravilhosa. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite para uma personagem muito especial que nos foi apresentado nesse texto. Quero te chamar a atenção nessa noite para a vida de Pedro. O apóstolo Pedro, pequena pedra, conhecido como Petros, pedregulho, pequena rocha. E é sobre ele que eu quero refletir nessa noite com vocês. Lembrando que hoje acho que foi o dia dos personagens aqui na Bíblia, Na EBD falamos sobre Saul, sobre a consagração de Saul. Estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, o período desde a monarquia até a divisão do reino, até o exílio. No culto da manhã falamos sobre Jó, extraímos alguns exemplos, algumas características da vida de Jó, que tem muito a acrescentar para as nossas vidas. E agora à noite, eu quero falar sobre essa figura extremamente fascinante, esse homem que chama a atenção onde quer que ele passe. Quero te chamar a atenção para a vida de Pedro.
O apóstolo Pedro, o líder dentre os 12 apóstolos, aquele homem que era seguido, aquele homem que era admirado, mas um homem que tem muito a acrescentar para as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite que cada um de nós aqui também é um Pedro. Somos Pedro. Temos o seu temperamento, temos o seu DNA, o sangue de Pedro corre nas nossas veias, o temperamento de Pedro fala muito alto na vida de cada um de nós, as características de Pedro estão impregnadas na nossa vida, e para louvor da glória de Deus, assim como Pedro teve uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor Jesus, ele também deseja que cada um de nós também possa absorver as características boas de Pedro e aprender com seus defeitos, para que nós, como Pedros que somos, possamos ser uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja que tem experimentado o milagre de Deus na sua vida. Mas, queridos, olhando para a vida desse homem, um homem simples, um simples pescador do mar de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e para quem não sabe, é um mar de água doce, um homem que vivia do seu trabalho, um homem simples, um homem comum, um homem que, para aquele contexto social, era um microempresário, porque ele, juntamente com Tiago e com João, os filhos de Zebedeu, tinha um pequeno negócio de pesca. Um homem que vivia do seu trabalho, um homem que nasceu numa cidade chamada Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Um homem que era casado. O pessoal até brinca, né? Diz que Pedro negou a Jesus, porque Jesus curou a sogra dele, né? Vai saber. Um homem que era casado, um homem que tinha uma vida comum, um homem que tinha uma vida como a nossa vida, que trabalhava, que vivia do seu trabalho, do seu esforço. Uma pessoa querida, uma pessoa admirada, um homem que tinha sua esposa, que tinha os seus desafios, os seus sonhos. Mas um homem que teve um encontro com o Senhor Jesus, e a Bíblia narra o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus, lá em João capítulo 1, verso de 40 a 42, quando seu irmão André, depois de ter passado um período com o Senhor Jesus, foi até Pedro e falou: Pedro, encontramos o Messias, achamos o Cristo. Esse foi o primeiro episódio no qual a Bíblia narra que Pedro teve um encontro com Jesus. Mas olhando para esse contexto de Lucas capítulo 5, nos deparamos com uma situação muito interessante. Uma situação na qual o Senhor Jesus se apresenta diante de Pedro e diante daquelas pessoas que ali estavam com uma pesca maravilhosa. Queridos, e pesca para pescador é algo comum, algo banal, algo corriqueiro. Eles vivem da pesca. Alguns dias são melhores, outros dias nem tanto. Mas aquela pesca chamou a atenção daqueles homens de tal forma que aquela pesca mudou completamente o rumo e a história das suas vidas. Por isso, esse episódio que nós lemos como uma pesca maravilhosa não é o objetivo da nossa ministração nessa noite, da nossa reflexão nessa noite. Mas eu quero te convidar a observar em Pedro características que se assemelham às nossas próprias características. O que nós podemos aprender com Pedro? O que da vida de Pedro pode contribuir para a nossa vida, para o nosso engajamento, para o nosso crescimento? O que podemos aprender com Pedro? E, meus amados, a primeira coisa que chama a minha atenção na vida de Pedro é que Pedro era gente como a gente. Pedro não era uma pessoa especial. Era gente comum, era um homem do povo. Ele não chamava atenção. Pedro não era um homem que tinha palavras belas, bonitas, não era um homem estudado. Pedro não era como Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores da lei daquela época. Pedro também não era como Lucas, que era um médico, o escritor do tratado Lucas Atos. Um homem letrado, um homem preparado, capacitado, um homem estudado na medicina. Pedro não era um homem de posses, né, como Barnabé, que veio lá de Chipre. Barnabé era uma cidade extremamente rica, de onde se extraía o cobre. Era um homem comum, um homem como eu e como você, um homem como cada um de nós. Mas é interessante a gente parar para analisar, não apenas Pedro, mas todos os discípulos do Senhor Jesus eram pessoas comuns. Eram pessoas que podem muito bem retratar cada um de nós. Quando nós olhamos para Pedro, nós vemos ali uma pessoa sem estudo, uma pessoa do povo, um homem rústico, um homem que vivia da força do seu trabalho.
Mas encontramos na vida de Pedro algumas características a exemplo da inconstância. Um homem que oscilava na sua fé, um homem que estava no aprendizado, num crescimento espiritual. Uma hora Pedro era usado por Deus, outra hora Pedro dava um tropeço e permitia que o inimigo usasse a sua vida. Um homem comum como eu e como você. Quando falamos, por exemplo, de André, André era um homem tímido. Nós temos poucas narrativas sobre a vida de André, um homem que é pouco citado, era uma pessoa que estava no meio da multidão e as pessoas nem percebiam quem ele era. Pedro já tinha outra característica. Ele, por mais que fosse uma pessoa simples, ele era notado, ele era percebido, ele era seguido. Ele tinha características de liderança, ele era um líder por assim dizer. Falamos de Tiago e de João. E logo nós nos lembramos que eles tinham um apelido peculiar. Eles eram conhecidos como Boanerges, que traduzido significa filhos do trovão. Homens enérgicos, homens explosivos, aquele que a gente pode dizer o seguinte, sangue no olho, né? Aquela pessoa nervosa, qualquer coisa, já resolve logo tudo, joga tudo para o alto. Pessoas comuns, pessoas como eu e como você. Encontramos entre os discípulos de Jesus alguém como Mateus, um homem que era considerado desonesto. Ele era um publicano, irmãos, um cobrador de impostos. E aquelas pessoas cobravam não apenas o que se devia cobrar, mas eram pessoas desonestas, que cobravam impostos além do necessário. Pessoas comuns. O que falar de Judas Iscariotes? Aquele que era ladrão, que caminhava ali com Jesus, mas roubava as ofertas que lhe eram entregues. Um homem que se levantou como sendo o traidor. Meus amados, quando nós olhamos para esses homens com um olhar humano, nenhum deles, aos nossos olhos, tinha característica de se tornarem quem eles se tornaram. Os apóstolos de Cristo, os homens que deram continuidade à pregação do Evangelho, homens que ficaram marcados na história, porque foram diferentes, porque se deixaram usar por Deus. Mas é interessante a gente perceber algo importante, de que por mais que esses homens não tinham características nem habilidades que nós enxergamos, o Senhor enxergou neles potencial. O Senhor olhou para eles e percebeu que eles tinham o necessário para que eles fossem poderosamente usados por Deus para dar continuidade à sua obra. E isso acontece, meus amados, porque Deus vê diferente de como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Ele olha, ele vê o coração. Ele olha e vê as possibilidades. Deus é aquele que pega uma pessoa comum e transforma numa pessoa extraordinária. Deus é aquele que capacita aos seus escolhidos. Deus é aquele que levanta. Deus é aquele quem consagra. Deus é aquele quem prepara. Deus é aquele quem edifica e fortalece a nossa vida. Primeira coisa que eu quero te falar nessa noite. Talvez você também não seja uma pessoa especial. Talvez se aqui entre nós fizéssemos aqui um currículo para tentar entrar entre os 12 apóstolos, talvez nenhum de nós aqui conseguisse ter qualificações suficientes dentro daquilo que se espera hoje, no padrão de vida que nós vivemos. Porque parece que cada dia que passa, as exigências aumentam. Para cargos muitas vezes tão pequenos, se exige assim, uma experiência absurda, qualificações sobrenaturais para que você assuma um cargo. Mas o Senhor olhou para aqueles homens comuns, encontrou neles características que eles precisavam ter, defeitos que era necessário que eles também tivessem, para que eles pudessem compreender que a obra poderosa que o Senhor quer realizar por meio das nossas vidas não depende de nós. Não é por meritocracia, não é por habilidade nossa. É o nosso Deus quem separa, é o nosso Deus quem prepara, é o nosso Deus quem fortalece. Não importa onde estamos ou quem somos, basta crer e permitir que o Senhor nos transforme. Quando olhamos para a vida de Pedro, encontramos um homem comum, um homem que não tinha habilidades, que talvez se fosse fazer um currículo, nem soubesse como elaborar um currículo. Mas aquele homem foi enxergado pelo Senhor Jesus. Um homem que se tornou um dos grandes pais da igreja, juntamente com seus irmãos apóstolos, os seus companheiros, juntamente com os 12.
E o que nós podemos aprender na vida desse homem? Eu quero te dizer o seguinte, que Deus usa aquilo que nós temos em nossas mãos. O texto que nós lemos nos diz que Jesus se aproximou e tinha uma grande multidão querendo ouvi-lo. E Jesus olhou de um lado para outro e percebeu que tinha 2 barcos na beira do mar da Galileia. E ele pediu para entrar em um dos barcos, se assentou naquele barco, que era o barco de Simão, e pediu para se afastar, para que dali ele pudesse pregar e que toda aquela multidão pudesse vê-lo. Sabe o exemplo de um anfiteatro? Onde a pessoa que vai se apresentar fica lá embaixo e os outros estão lá em cima, numa posição privilegiada. Foi basicamente isso que Jesus fez. Jesus se utilizou do barco de Pedro para transformá-lo num anfiteatro, para pregar o evangelho e para anunciar a palavra de Deus a todos aqueles que estavam ali no mar da Galileia. Jesus escolhe o barco de Pedro para usar como púlpito, para ministrar aquelas vidas e para pregar as boas novas de salvação. Mas, meus queridos, usar o barco de Pedro pode ser compreendido como usar os meios de sustento e de trabalho que cada um de nós aqui tem. É muito provável que Pedro jamais imaginaria que aquele simples barco de pescador se tornasse uma ferramenta, um instrumento para receber aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Alfa e o Ômega. Jamais ele imaginaria que aquele local se tornaria o púlpito do maior de todos os pregadores que este mundo já conheceu, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te falar nessa noite que o Senhor quer usar aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, para que o nome dEle seja exaltado e seja glorificado. Eu não sei qual é o barco que você tem na mão. Eu não sei o que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas Deus quer usar aquilo que está ao teu alcance para transformar e potencializar aquilo que Ele tem te concedido para louvor da sua glória. Meus amados, hoje, no meio missionário, em missões mundiais, é muito comum que missionários saiam do nosso país indo para países fechados, onde não se pode levar o evangelho. Sabe como? Levando o seu barco. Usando o barco que aquelas pessoas têm. E muitas vezes o barco que essa pessoa tem é ser um professor de educação física para dar aula de futebol, como sendo um bom brasileiro, em países onde a cortina de ferro ainda existe. Em países que estão fechados para ouvir a palavra de Deus. Eu quero te falar nessa noite, deixa Deus te usar. Coloca à disposição do Senhor o dom, o talento, o barco, a tua profissão, o teu trabalho. Coloca à disposição do Senhor e diga assim: Senhor, usa como anfiteatro, usa como púlpito, para que o teu nome seja exaltado e glorificado aqui na terra, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo poder transformador que há na palavra de Deus. Eu aprendo com isso que para disseminar salvação, nós devemos usar tudo que estiver ao nosso alcance para permitir que a voz do Senhor Jesus seja ouvida. E quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo que Pedro não negou o seu barco. E, meus amados, quantas pessoas têm negado o seu barco? Quantas pessoas têm deixado de utilizar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para empregar na obra do Senhor? Não permita que isso aconteça na tua vida. Entrega nas mãos do Senhor o teu trabalho, entrega nas mãos do Senhor as tuas finanças, entrega nas mãos do Senhor a tua profissão. Nós iniciamos aqui recentemente aquele projeto Hinos do Alto, Maravilhoso projeto, já os hinos estarão sendo publicados nas redes sociais da igreja, mas nós precisávamos de um piano para iniciar esse projeto, porque o nosso piano está desafinado. Tem que trocar cravilha, vai gastar um dinheiro grande, não dava para a gente fazer isso nesse momento de construção. Mas o irmão Theo falou: pastor, eu tenho um piano lá em casa, um piano elétrico, bonito, um piano muito bom. Eu falei: mas é teu piano, você comprou para o seu uso. Ele falou: não, pastor, esse piano está ali para a obra de Deus. Ele trouxe o piano, ficou aqui 15 dias, quase 3 semanas. Gravamos 25 ou 26 faixas, músicas com o piano do Theo, até que a igreja conseguiu adquirir um piano novo. Está aqui, piano elétrico, não desafina, não é tão bonito quanto o dele, mas vai resolver, vai dar conta do recado. Deixa Deus usar aquilo que está nas tuas mãos, o teu dom,
o teu bem, o teu barco, a tua casa. Abra a tua casa para que seja, em nome de Jesus, um braço da igreja do Senhor. Nós vivemos numa igreja que trabalha em pequenos grupos. E o desejo que Deus tem colocado no meu coração como pastor desta igreja é que cada casa seja uma extensão desta igreja. Cada casa seja um braço do reino de Deus, para que a tua família seja alcançada, para que os teus filhos sejam alcançados, para que o evangelho seja pregado dentro do barco que pode muito bem representar a tua casa. Cada casa, uma igreja, um braço da igreja do Senhor. Cada crente, um ministro na obra de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Queridos, muitas pessoas podem ser alcançadas por um simples gesto de desprendimento que cada um de nós aqui pode dar em direção ao Senhor Jesus, permitindo que Ele use aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para louvor da glória de Deus. Há uns anos atrás eu trabalhei como representante comercial de uma empresa aqui em São Paulo de produtos químicos. E a empresa ela é liderada por pessoas cristãs, pessoas que têm um compromisso com Deus. Mas nem todos os funcionários são cristãos. Mas aqueles irmãos, eles desenvolveram o hábito de todos os dias, antes de iniciar o trabalho, reservarem de 15 a 20 minutos para lerem a Bíblia e para orarem. Ali cantam um louvor meio desafinado. E aí o seguinte, os funcionários têm a oportunidade de participar se quiserem. Ninguém é obrigado. Mas, meus amados, ninguém fica de fora. Todos os funcionários têm isso diariamente como hábito. Eles participam. Queridos, com isso eu aprendo que os proprietários, que os diretores daquela empresa estão se utilizando desse barquinho de Pedro para que aquele lugar se transforme num lugar de salvação, de proclamação do evangelho. Eu não sei como, você sabe. O que Deus tem colocado nas tuas mãos? Não importa a dimensão do que é, pode ser um simples barquinho, mas que nós possamos, em nome de Jesus, colocar em prática aquilo que está escrito lá em 2 Timóteo 4:2, quando diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Precisamos pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, usando aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, como ferramentas que o Senhor colocou à nossa disposição, para que o seu nome seja exaltado e glorificado para louvor da sua glória. Mas o texto também nos diz algo bem interessante, que Jesus naquele momento falou às multidões. Usou aquele local ali como anfiteatro para pregar às multidões. E depois que as multidões se dissiparam, olha o que está aqui no versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Primeiro Jesus se dirigiu à multidão. Depois que Jesus despediu a multidão, Jesus olhou para a vida de Pedro. Jesus olhou para o individual. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus está olhando para a tua vida. Ele é Deus que cuida do todo, mas Ele é Deus que tem um particular com cada um de nós. Ele é o Deus que sabe aonde Ele tem que trabalhar na nossa vida para nos dar experiências profundas e verdadeiras com Ele. O Senhor chamou Pedro no particular: Pedro, leve esse barco lá para o fundo. E o texto do versículo 5 diz assim: em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando o Senhor Jesus ele nos dá uma orientação, nós precisamos seguir. Por mais que aos nossos olhos carnais, a orientação que o Senhor Jesus nos dá seja algo insignificante, seja algo fora de contexto. Jesus não era pescador, o pescador era Pedro. E o texto diz que Pedro, juntamente com seus sócios, Tiago e João, passaram a noite inteira pescando e não pescaram nenhum peixe. Não sei se você já teve experiência de conversar com algumas pessoas, tem gente que acha que sabe de tudo, né? E aí começa a entrar no assunto, de repente entra no assunto que você tem total conhecimento e começa a falar um monte de coisa. Você percebe que aquilo que aquela pessoa está falando está fora de contexto. A pessoa não sabe o que ela está falando e acha que sabe. É basicamente isso.
Uma pessoa que não tinha conhecimento da pescaria, falando com um pescador profissional, que passou a sua vida inteira vivendo como microempresário da pesca, como sócio na área da pescaria, dando opinião sobre como pescar. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro foi em obediência à voz do Senhor. Queridos, muitas vezes o que nos falta é isso, obediência. Muitas vezes nós racionalizamos tantas coisas, que se não passar dentro da nossa razão, do nosso critério racional, nós não agimos. Eu quero te falar também o seguinte, que nós que somos a igreja do Senhor, vivemos por fé e não por vista. Muitas vezes precisamos sair da razão humana e permitir que o Senhor venha trabalhar conosco no sobrenatural para experimentar aquilo que Deus quer realizar por meio das nossas vidas. E Pedro, percebendo que Jesus, mesmo não tendo conhecimento sobre a área da pescaria, teve uma atitude de fé e seguiu a sua orientação. Na vida tendemos a andar de acordo com nossa experiência e dificuldade, temos dificuldade de ouvir e aceitar qualquer orientação. Imagina com pessoas que nem são do ramo, nem sabem do que estão falando. Precisamos agir por fé. Se nós quisermos experimentar a graça abundante de Jesus em nossas vidas, precisamos obedecer, abrir o nosso coração, dar um passo de fé, entregando nas mãos do Senhor a nossa caminhada, permitindo que Ele venha agir de maneira que venha nos confundir, ou confundir as pessoas que estão ao nosso redor. E o texto que nós lemos afirma que naquele momento, quando ele lançou a rede, a pesca maravilhosa, aquele grande sinal do Senhor Jesus se concretizou na vida daquele homem. E a quantidade de peixe foi tão grande que ele chamou seus amigos, seus sócios, para que viessem com outro barco. Ali eles dividiram a carga e quase que os dois barcos iam a pique, tamanha a quantidade de peixes. Meus amados, que coisa maravilhosa. Eu fico assim pensando, que coisa abençoada, né? E foi justamente naquele momento que os olhos espirituais de Pedro se abriram. Foi justamente naquele momento que ele percebeu que aquela pescaria não era algo comum, num período em que o mar não está para peixe, num período em que tudo está dizendo o contrário. E nós muitas vezes experimentamos o cuidado, a providência, o direcionamento do Senhor e coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. Mas só vai acontecer algo sobrenatural na tua vida se você der um passo de fé, se você permitir que o Senhor use o teu barco, se você deixar o teu barco da tua vida à disposição do Senhor para vivenciar milagres, para sair da área do normal e entrar na área do sobrenatural. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E naquele momento os olhos espirituais de Pedro se abriram. E quando Pedro se depara com o Senhor Jesus, ele fica assustado. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento Pedro teve consciência de quem ele era e diante de quem ele se encontrava. Ele ouvia a palavra do Senhor, ele já havia tido um encontro anterior com o Senhor, quando André havia anunciado que eles tinham encontrado Cristo. Mas, meus amados, foi naquele momento que Pedro abriu os seus olhos espirituais. Foi naquele momento que Pedro reconheceu a sua condição de pecador diante de um ser diferente, diante de alguém especial, diante daquele que tem poder e autoridade para conduzir o mar, para direcionar os peixes, para mudar a nossa história. Eu aprendo com isso, meus amados, que mesmo quando nós fazemos aquilo que nós estamos acostumados a fazer, devemos buscar a orientação do Senhor e confiar nele, mesmo sem termos expectativas, mesmo sem enxergarmos o que pode acontecer. Eu aprendo com isso que muitas vezes nós precisamos parar de tentar racionalizar todas as coisas. Pedro conheceu a Cristo. E nós temos conhecido a Cristo? Será que nós temos experimentado esse Cristo que se apresenta como sendo aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas? Quem Jesus é nas nossas vidas? Qual a sua importância? Qual o grau de obediência que nós temos tido diante da palavra do Senhor?
Será que temos lançado a nossa rede ao mar? Será que temos colocado à sua disposição o barco que Ele colocou à nossa disposição? Porque todas as coisas pertencem a Ele. Foi Ele quem te capacitou, foi Ele quem te levantou, foi Ele quem te deu a profissão que você tem. Permita que Ele use tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Algumas pessoas, ao ouvirem falar do Senhor Jesus, têm Jesus como um grande sábio, como um grande filósofo, como um grande vulto da história, como uma pessoa muito especial, como um ser iluminado, como um homem muito inteligente, como um homem que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. Mas eu gosto muito do C.S. Lewis quando ele fala sobre o trilema, e eu já falei disso com vocês. O trilema de C.S. Lewis afirma o seguinte, que se Jesus, ele afirma ser quem ele não é, ele é no mínimo um louco, um lunático. Se ele acredita ser o Senhor e o Salvador, e se de fato ele não é, então ele é um louco, ele é um lunático. Se ele afirma ser Senhor sobre todas as coisas, ele não é, então ele é um mentiroso. Mas nós só temos 3 opções para saber se de fato Jesus é quem ele diz ser. Ou ele é de fato Deus encarnado, o verbo vivo que veio dos céus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para nos salvar, ou no mínimo ele é um mentiroso ou um maluco. E meus amados, um maluco e um mentiroso não seria capaz de mudar a história, não seria capaz de transformar vidas, não seria capaz de mudar casamentos, não seria capaz de dividir a história entre antes e depois de Cristo. Por isso Pedro naquele momento teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Que cada um de nós possa compreender que Ele não é nada mais, nada menos do que o Deus que se fez carne, Senhor dos senhores, o Deus encarnado. Por isso, meus amados, Pedro ficou assustado. Ele sabia que aquele ente que estava diante dele não era um homem comum. E nós muitas vezes nos esquecemos de quem Jesus é nas nossas vidas. E lidamos com Jesus e tratamos Jesus como uma pessoa normal, como mais um, como um qualquer. Mas eu quero te dizer, Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Ele tem poder e autoridade. Ele é aquele que faz milagres. Ele é aquele que realiza maravilhas. Ele é aquele que nos tira de uma posição de fragilidade e nos coloca no lugar de evidência para o louvor da sua glória. Pedro era o líder dentre os discípulos. Isso fica muito claro no Novo Testamento. Ele também era o líder ali naquela sociedade entre os 2 irmãos, Pedro e Tiago. Mas perceba que Jesus chamou a Pedro, porque ele sabia que Pedro iria influenciar os demais. O Senhor tem nos chamado para que nós também possamos influenciar vidas. E queridos, o que nós temos visto em nossos dias, são tantos cristãos sendo influenciados pelo mundo. Ao invés de fazer a diferença nesse mundo, ao invés de alcançar os corações e levar pessoas a terem um encontro com Cristo, muitos de nós têm sido influenciados. Eu aprendo com Pedro que o Senhor nos chamou para influenciar. Eu aprendo com Pedro que as pessoas que estão ao nosso redor estão observando a nossa atitude, o nosso comportamento. Eu aprendo com Pedro que só após um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus é que a nossa vida vai mudar, só reconhecendo o seu senhorio, a sua soberania, o seu poder e a sua autoridade. Esse texto termina afirmando que o Senhor Jesus, depois de ter aquele encontro com aqueles homens, ele se dirigiu a Pedro, mas o convite que ele fez a Pedro se estendeu aos seus amigos e afirmou para eles: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. O compromisso de Jesus não era que aqueles homens que tinham aquela sociedade de pesca se tornassem mais prósperos, mais ricos na sua profissão. O compromisso de Jesus não era que eles tivessem uma pesca maravilhosa para comprar mais barcos de pesca. Mas o compromisso e o desejo do coração de Jesus na vida daqueles discípulos é que por meio daquele milagre extraordinário eles tivessem um encontro verdadeiro com o Senhor e se tornassem muito mais do que apenas aquilo que eles achavam que deveriam fazer, muito além da sua profissão, e se tornassem
pescadores de homens para louvor da glória de Deus. Meus queridos, está diante de nós a possibilidade de sermos tratados, moldados, libertos e transformados pelo poder que há no Evangelho de Jesus. Foi assim com Pedro, um homem comum, um homem do povo, um homem que vivia do seu trabalho, um homem que era racional assim como nós, que enxerga só aquelas coisas que estão ao seu redor. Senhor, passamos a noite inteira pescando, não pescamos nada. Mas olha, por respeito, por admiração, pela tua palavra eu vou lançar a rede mais uma vez. Eu quero te dizer também nessa noite, lance a rede. Fuja da racionalidade humana. Creia que o Senhor pode realizar milagres. Creia que Ele é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem a direção da tua vida. Ele é aquele que quer usar os dons e os talentos que Ele próprio te concedeu para que o seu nome seja exaltado. Lança a rede. Dê uma oportunidade para que o sobrenatural se torne algo real na tua vida, na tua casa e na tua família. Meus amados, Pedro se tornou um homem mudado. Logicamente não foi do dia para a noite. Esse aqui foi o primeiro passo que Pedro deu em direção ao Senhor Jesus. Mas na caminhada dele com Cristo, ele saiu de um homem violento para um homem manso. Ele deixou de ser um homem que sacou da sua espada e arrancou a orelha de um outro homem para um homem manso conduzido pelo Espírito Santo. Pedro deixou de ser um homem afoito e precipitado nas suas palavras e nas suas atitudes, se tornando um homem ponderado, se tornando um homem equilibrado. Pedro deixou de ser um homem explosivo, se tornando um homem paciente e controlado. Pedro deixou de ser um homem covarde, se tornando um gigante na fé, se tornando um homem corajoso, a ponto de entregar a sua própria vida, a ponto de morrer, segundo diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo, por amor a Cristo, enfrentando toda e qualquer situação. E sabe por que isso aconteceu na vida de Pedro? Porque Pedro foi lapidado pelo Espírito Santo. Ele que era um pedregulho, ele que era uma pequena pedra, ele que era uma pedra bruta, foi lapidada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E aquelas características de Pedro que muitas vezes estão na nossa vida foram tratadas. E ele deixou de ser uma pedra bruta para se tornar uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. E esse é o desejo de Deus para a tua vida. Que cada um de nós aqui possa lançar diante do Senhor aquilo que está nas nossas mãos. Possa abrir o nosso coração e dizer: Jesus, entra, muda, transforma, lapida, liberta, cura. Mas Senhor, eu quero viver na dimensão da fé. Eu quero, Senhor, experimentar aquilo que eu nunca experimentei. E meus amados, na nossa caminhada cristã, nós tendemos a imaginar que pelo fato de nós já vivermos tantos e tantos anos na presença do Senhor, não temos mais nada para aprender. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas dizem que não querem ir para o céu. O céu vai ser muito chato. Fica lá tocando harpa a vida inteira. Fica lá só cantando e só flutuando nas nuvens. Meus queridos, nós servimos a um Deus que é maior do que todo o universo. Ele é o Criador do universo. E nós passaremos toda a nossa eternidade tentando nos aproximar desse Deus e aprendendo cada vez mais dele, recebendo a revelação desse Deus, que é poderoso, que é intenso, que é transformador e que é capaz de mudar as nossas vidas. Então, quando eu olho para esse Pedro, eu me vejo nele. O temperamento de Pedro está em mim. O sangue de Pedro corre nas minhas veias. O DNA de Pedro está nas nossas vidas. O comportamento de Pedro está em nós. A incredulidade de Pedro se manifesta também em cada um de nós. O nervosismo, a ira, a precipitação. Mas, queridos, quando eu vejo a obra que o Senhor realizou na vida de Pedro, eu digo: Senhor, ainda há esperança para mim. Ainda há possibilidade de mudança. Ainda há possibilidade do Senhor transformar a minha vida numa ferramenta viva, santa, agradável a Ti.
Que nessa noite cada um de nós possa compreender que há um Pedro habitando dentro de cada um de nós, e esse Pedro precisa ser mudado, moldado, transformado, separado, aperfeiçoado, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado por meio de cada um de nós, para louvor da sua glória. Há um Pedro em nós, e que esse Pedro possa desfrutar e usufruir de experiências únicas e verdadeiras com o Senhor Jesus. A pesca maravilhosa é sem dúvidas maravilhosa, mas mais maravilhosa do que a pesca era o objetivo que Jesus tinha em realizar aquele milagre: trazer 3 discípulos para caminhar com ele, trazer 3 homens simples do povo, pessoas que não passariam de forma alguma numa entrevista de emprego para se tornar discípulo do mestre, dentro dos critérios que nós temos hoje. Pessoas improváveis, pessoas limitadas, mas são essas pessoas, como eu e como você, que o Senhor quer usar. Por isso Ele tem nos levantado, tem nos fortalecido, tem edificado a nossa fé, para que façamos a diferença e para que venhamos confundir o mundo, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de milagres. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.